Olá, minha cara, olá, meu caro. Você chegou até aqui porque escolheu o tema saúde pública, não é mesmo? Pois é, esse tema aí é importante de fato, tem uma chance imensa, né, de cair aí como proposta de redação de N vestibulares e do Enem, e aí então a gente tem que estar bastante atento para ele. Eu vou dar aqui uma série de dicas, e aí você já sabe, escreve sua redação e manda para a nossa correção, ok? Vamos dar uma olhadinha então no recorte temático que a gente escolheu para falar aí de SUS, de Sistema Único de Saúde. O recorte é a doença crônica da saúde pública brasileira. Fica atento porque a gente parte de uma afirmação, né? Já se diz de uma dificuldade, uma limitação, de uma crise da saúde pública brasileira, e a partir de então, né, ou a partir daí, pede para que se analise essa suposta crise, né, crônica da saúde pública brasileira. Como é que a gente pode trabalhar perante isso? Bom, eu vou trazer aqui algumas informações que eu julgo fundamentais para a gente tratar desse tema, e vocês vão me permitir uma leitura um pouquinho extensa, mas que vale a pena. Tem uma definição aí, veja só. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi criado em 1988, né, na nossa Constituição, para ser o sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros, hoje já ultrapassando aí a casa dos 200 milhões de brasileiros, né? E o SUS tem princípios que a gente precisa conhecer, são esses que eu vou colocando na tela a partir de agora. Universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização. E mais esses, veja, resolubilidade, descentralização, participação dos cidadãos, complementariedade do setor privado. Depois vale a pena, é um pequeno estudo, uma busca aí na internet sobre cada um desses princípios, você vai achar bastante coisa e isso vai te ajudar bastante a entender, né, um pouquinho melhor do SUS como o principal agente aí a promover a saúde pública no Brasil. Bom, mas como é que a gente vai enfrentar então esse recorte temático, essa proposta? Vamos pensar aqui nas teses, tá? Eu vou trazer aí uma primeira tese que diz assim, olha, é preciso relativizar a ideia de crise no SUS, na medida em que o sistema tem imperfeições, mas ainda assim é o responsável maior pelo atendimento da população, em especial no que se refere ao atendimento de atenção básica e ações de prevenção. Notem que quem caminhar nessa tese vai, de certo modo, estar quebrando um pouquinho com o que foi colocado, né, no recorte temático. O que diz aquela frase é, de certo modo, relativizado, quebrado por essa tese aí. Por outro lado, né, você pode trabalhar no sentido mais paralelo, mais próximo à frase, né, do questionamento tema, não é bem um questionamento, é uma afirmação, né, do recorte temático, que diz assim, olha, o Estado não é capaz de atender a todas as demandas da população, de modo que a saída para a crise passa pela maior participação da iniciativa particular, desafiando os cofres públicos e possibilitando uma maior efetividade no que se refere ao atendimento à saúde no país. Notem que, neste caso, concordando com a ideia de uma doença crônica, de uma crise muito séria, né, na saúde pública no país, nos sistemas de saúde no país, então entende-se que a saída passa, né, pelo maior protagonismo da iniciativa privada. Como é que a gente vai trabalhar essas teses? Passamos então para esse passo. Vamos começar aí pela primeira tese, vejam só, eu já deixo uma imagem que traz números, né, que vão apontando aí as dimensões do Sistema Único de Saúde no Brasil a partir de dados de 2014. Já dá para você notar aí o seguinte, o SUS pode ser falho em vários pontos, mas veja a magnitude, né, em matéria de números, de atendimentos, enfim, de procedimentos que estão envolvidos aí, por exemplo, esse ano de 2014. De fato, impressiona, né? Esses números trabalham favoravelmente a essa primeira tese e a ideias como essas aqui, olha. Primeiro, é preciso ter cuidado com a visão simplista que se tem do sistema. O SUS não é apenas o atendimento ambulatorial, aquela coisa de você chegar no hospital e a fila está lotada. O SUS ele vai trabalhar com toda a dimensão de saúde que se imaginar, passando aí por ações, por exemplo, como vacinação, combate a doenças como a dengue, enfim, há todo um leque de serviços que muitas vezes a gente nem percebe, mas que são ali oferecidos pelo SUS, e tanto para pessoas que têm plano de saúde, como aquelas que não têm, né? Somado a isso, essa suposta falência precisa ser vista de modo relativo. Afinal, apesar dos gargalos, é inegável o papel social exercido pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Vide esses números que estão aí na tela. Ok? Dá um pause depois e vê com um pouquinho mais de calma. Bom, mas e se eu quiser caminhar no sentido contrário, né, dessa tese A, ou seja, concordando um pouco mais com a afirmação da pergunta tema? Então você pode trazer uma discussão que perpasse esse dado que eu estou te dando aqui. Olha, acho que é um dos principais para você defender. 93% dos eleitores brasileiros avaliam o serviço público e privado de saúde como péssimo, ruim ou regular, né, o serviço de maneira geral.
Entre os usuários do SUS, do Sistema Único de Saúde, 87% dos entrevistados declaram insatisfação com os serviços oferecidos. Esses são dados aí da última eleição presidencial que nós tivemos recentemente no Brasil, e deixam claro que um sistema que tem uma avaliação como essa, altamente negativa, de fato ele de alguma maneira não atende a população. E, portanto, é preciso se movimentar para suprir melhor essas necessidades. E aí você pode entrar com o argumento, então, de que a iniciativa privada mais eficiente, mais capaz de gerir o sistema e de financiar, poderia oferecer um serviço de melhor qualidade. Ok? Pois bem, agora é hora de você escrever. Você já sabe, senta a pua, arrebenta na redação. Fui!